número de pessoas, 149 pelas minhas contas. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à última sessão do Energia em Debate deste ano. O meu nome é Pedro Ferreira e, como Presidente dos Future Energy Leaders de Portugal, tenho muito prazer em ser o anfitrião deste webinar, cujo tema abordado será o trilema energético português. Bem, nós, enquanto grupo, com a ajuda da Associação Portuguesa de Energia, promovemos este debate para publicamente apresentar o primeiro grande trabalho desta turma dos FELPT, que resultou num relatório sobre a evolução do sistema energético português entre os anos 2000 e 2020, com base nos indicadores utilizados pelo World Energy Council para avaliar os sistemas energéticos de cada país: a segurança energética, a equidade no acesso à energia e a sustentabilidade ambiental. E antes de iniciarmos a sessão, permitam-me agradecer, em particular, a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Energia, o Dr. João Galamba, e do Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Energia, o Engenheiro Jorge Cruz Moraes. Umas breves notas também sobre a sessão. Esta sessão terá a duração aproximadamente de 100 minutos e irá começar com um discurso de introdução do Dr. João Galamba, seguido por uma breve apresentação sobre o relatório dos FELPT pelos Team Leaders, o Pedro Frade, a Mariana Figueiredo e o Bruno Santos, finalizando com uma mesa redonda composta pelo moderador Miguel Prado, jornalista do Expresso, e pelos professores João Peças Lopes, diretor do Inestec, a professora Júlia Seixas, da Universidade Nova de Lisboa, e o professor Pedro Verdelho, presidente da ERSE. Resta-me desejar-vos um excelente webinar a todos, lembrando que podem deixar questões no chat da sessão. E, sem mais a acrescentar, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Energia, Dr. João Galamba. Bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite por estar aqui. Tentarei estar até ao final da sessão, se for possível, em princípio será, e vou fazer aqui uma breve intervenção. Partindo das três dimensões referidas no trilema energético, assim, resumidamente, as questões da segurança, do abastecimento, da equidade no acesso e da sustentabilidade do nosso modelo, eu diria que são o prisma correto para nós avaliarmos a situação presente e também para descrevermos um bocadinho o modo como a política energética do país, pelo menos na nossa opinião, responde favoravelmente e contribui para resolver o chamado trilema. Dizendo de outra maneira, em Portugal não me parece que o trilema seja um problema, e se é um problema é-o por razões passadas e não seguramente por razões futuras. O que eu quero dizer com isto? Na minha opinião, na nossa opinião, do Governo, a política energética em curso resolve simultaneamente as três dimensões do trilema e, portanto, é a forma natural de resolvermos os desafios que se colocam a um sistema energético moderno. Isto é, o sistema energético tem que ser aquilo que sempre foi, seguro e fiável, a primeira dimensão. Em segundo lugar, tem que ser acessível, a questão da equidade, e em terceiro lugar, essa mais presente e seguramente futuro, que é a sua sustentabilidade, nomeadamente ambiental. Portugal, neste sentido, tem uma posição muito favorável a outros países porque tem condições para resolver, digamos assim, quase de forma natural e automática estes desafios. E porquê? Porque a política energética portuguesa, dada as características do país, responde em simultâneo favoravelmente às três dimensões. Ou seja, parece-nos evidente que a descarbonização do nosso sistema energético e a aposta crescente e acelerada, tão acelerada quanto possível nas renováveis, permite respostas positivas às três questões. Vou começando pelas duas últimas e depois terminando na primeira, nas questões de segurança de abastecimento e estabilidade do sistema. Em relação às questões do acesso à energia, Portugal é a dimensão onde Portugal tradicionalmente pontua pior, mas não é seguramente por causa das renováveis. Ou seja, pontua pior, e a forma de passar a pontuar melhor é acelerar as renováveis, porque se há algo que é evidente em Portugal é que, sobretudo, numa lógica de custos comparados, portanto, quer em termos relativos, quer em termos absolutos, a aposta nas renováveis em Portugal traduzir-se-á em maior equidade no
no acesso à energia e, portanto, melhorará significativamente a pontuação de Portugal nessa dimensão. Nós não somos a Polónia, nem somos a Hungria, nem somos a Rússia e, portanto, o trade-off para nós o trade-off para nós é inexistente. Nós temos um claro ganho em deixar de consumir carvão, em procurar deixar de consumir gás e de nos libertar dos fósseis que importamos. No setor elétrico isto é evidente, obviamente no setor da mobilidade os desafios são maiores, o ganho de custos não é tão evidente, embora me parece também que a médio e longo prazo assim seja. Mas no setor elétrico, pelo menos a curto prazo, o ganho das renováveis é evidente, temos já a demonstração disso mesmo nas tarifas previstas para o ano 2022, em que parte da razão pela qual nós iremos conseguir conter razoavelmente, seguramente para os domésticos, depois nos industriais depende de um conjunto de outros fatores, mas pelo menos na parte das tarifas de acesso à rede, isso é evidente, em grande medida deve-se à presença de renováveis no nosso sistema elétrico e renováveis com um preço fixo bastante abaixo do preço de mercado. Esta tendência tender-se-á a reforçar porque os leilões já lançados e os que iremos lançar no futuro terão seguramente tarifas ainda mais baixas do que aquelas que já hoje temos presentes no nosso sistema energético e, portanto, o efeito positivo que já se vai sentir no ano 2022 tenderá a acentuar-se e a reforçar-se com o passar do tempo. E, portanto, nessa parte da equidade, a questão das renováveis, no preço, parece-me ser um ganho evidente. Por outro lado, a democratização das renováveis, a proliferação de soluções de autoconsumo, seja a nível doméstico, seja a nível industrial, tenderá a reforçar ainda mais esta tendência, em particular para todos aqueles que investam em produção própria. Se a incorporação de renováveis no nosso sistema elétrico e o reforço das renováveis na pool baixando o preço do mercado ibérico é uma evidência, esse ainda há um efeito de segunda ordem que reforça este, que é aqueles consumidores que se tornam produtores e, portanto, apropriam-se ainda mais diretamente destes ganhos. A questão da sustentabilidade decorre também desta, porque obviamente que um sistema com uma maior penetração de renováveis será naturalmente mais sustentável. Sobre esse tema, gostaria de acrescentar um conjunto de opções de política que também nos parecem reforçar esta dimensão. Todo o tema da aposta na hibridização que já se tornou possível na legislação atualmente existente e que ainda é mais reforçada na legislação que agora está em consulta pública, não só permite um incremento de renováveis no nosso sistema, mas também o aproveitamento e otimização de um conjunto de infraestruturas, nomeadamente infraestruturas de rede, diminuindo a necessidade de construção de novas infraestruturas e, portanto, há um duplo ganho. Temos mais renováveis no sistema e temos mais renováveis para as mesmas infraestruturas e, portanto, fazemos esta dupla otimização por via da fonte energética e por via da utilização e da otimização das infraestruturas existentes e da minimização da construção de novas infraestruturas. Isto acrescendo também os leilões em superfícies não convencionais para tentar, na medida do possível, diversificar o território utilizado para aumentar a capacidade instalada de renováveis. Falo do leilão solar flutuante que será lançado esta quarta-feira, dia 24, e futuros leilões que iremos fazer aproveitando superfícies não convencionais, portanto iremos fazer vários em barragens, em superfícies de barragens. A APA já identificou cerca de 700 hectares, ainda não avaliou todas as bacias hidrográficas em Portugal, mas já temos 700 identificados e, portanto, nós iremos pedir à REN no seu pedir-te para, além dos reforços de infraestruturas que irá fazer, prestar particular atenção à questão do reforço nas barragens, para nós podermos tirar partido de toda a área já previamente identificada pela APA. Queremos também apostar significativamente no eólico offshore,
e, portanto, na parte do eólico, a nossa estratégia será de apostar no repowering dos parques existentes, porque nos parece a melhor forma de aumentar a produção e a capacidade instalada eólica, minimizando o impacto ambiental. Estamos a falar de modificações de parques existentes, e, portanto, parece-nos uma forma, mais uma vez, de ter este duplo ganho. Temos mais renováveis no sistema e optimizamos territorial e ambientalmente essa nova capacidade, e também o eólico offshore, que, ao contrário da nossa expectativa, pensávamos que, para além do projeto piloto que tínhamos, só seria uma realidade lá mais para o fim da década, mas pelas manifestações de interesse e até alguns pedidos já concretos de licenciamento de parques de algumas dimensões, percebemos que vamos antecipar significativamente o recurso à aposta no eólico offshore e, portanto, a expansão para cumprir as metas do PNEC, a nossa aposta será, sobretudo, o repowering dos parques existentes e o aproveitamento do mar e a aposta no eólico offshore. E agora queria voltar ao primeiro ponto, que é a questão da segurança do abastecimento e da estabilidade da rede. Há um debate, e é sempre interessante quando participo em alguns eventos, sobretudo no estrangeiro, porque a forma como no estrangeiro se fala sempre de renováveis é como um enorme desafio para as redes, ou até uma impossibilidade, questões sérias de segurança de abastecimento. Ainda agora estive no Médio Oriente, numa das maiores eventos de oil and gas, na ADIPEC, em Abu Dhabi, e como devem compreender, o entusiasmo pelas renováveis, embora exista, mas vem sempre com um se ou um mas, que é ainda precisamos de muito petróleo e muito gás, porque isto só com renováveis não vai lá, os desafios são enormes, não é possível gerir penetrações significativas de renováveis, não é possível gerir um sistema com 100% de renováveis, e Portugal é sempre uma espécie de ave exótica, onde diz não é bem assim. Nós até temos algumas boas experiências em Portugal, fazemos sempre muitos elogios ao nosso operador de rede e ao gestor global do sistema, que tem, ao longo dos anos, gerido exemplarmente estes desafios. E, portanto, acho que Portugal tem todas as condições para ter confiança na política energética em curso, no que diz respeito aos impactos que tem sobre o tal primeiro pilar do trilema, uma vez que temos sabido gerir com grande competência a penetração crescente de renováveis. Já tivemos vários dias o nosso sistema elétrico a funcionar com 100% de renováveis, e diria que daqui para a frente, com uma maior diversificação das fontes renováveis no nosso sistema, porque os dias que nós tivemos com renováveis foram eólico e hídrico, mas com a penetração crescente do solar e com a introdução também crescente de sistemas de armazenamento para além da tradicional bombagem, que já é amplamente utilizada há vários anos em Portugal, diria que com fontes diversificadas, sistemas de armazenamento de diferente natureza, seja por bombagem, seja bateria, seja, por exemplo, fuel cells e fuel cells estacionárias para armazenamento de maior longo prazo. Penso que as tecnologias hoje existentes e que são certamente otimizadas permitem-nos olhar para um sistema tendencialmente descarbonizado, e estou crente que atingiremos as metas que traçámos para 2030, bem antes de 2030, permitem-nos encarar com algum otimismo, sem desvalorizar os desafios e o trabalho da REN, do Gestor Global de Sistema, neste processo. Eu não quero aqui banalizar o trabalho da REN, que certamente é muito difícil, mas têm dado boa conta dele, e isso dá-nos alguma confiança de que podemos avançar quanto mais rapidamente possível para a descarbonização completa do nosso sistema elétrico. Obviamente que o sistema energético não se esgota no sistema elétrico, é mais fácil falar com entusiasmo e sem hesitações do papel das renováveis no nosso sistema elétrico. Já estamos razoavelmente habituados ao que isso implica, torna-se apenas uma questão de acelerar o que já estamos a fazer.
e depois na passada sexta-feira, termos deixado de ter carvão no nosso sistema elétrico, o próximo passo é, gradualmente, vermos livres do gás. Obviamente que isso não será feito de um dia para o outro, e não sei se o faremos na próxima década a 100%, mas daremos passos seguramente bastante importantes e o gás tornar-se-á, quando a década for avançando, em cada vez mais numa forma de backup para o sistema e já não tanto com o papel que tem hoje na geração. Será um caminho longo, mas tenho a certeza que iremos conseguir trilhá-lo com confiança, segurança e respondendo em simultâneo e positivamente aos 3 desafios. Nas outras áreas do sistema energético, nomeadamente na questão da mobilidade sobretudo da mobilidade, os desafios aí são maiores, as vantagens de custos, pelo menos no curto prazo, não são tão evidentes e aí os desafios são de outra natureza. Significa isso que não queremos apostar no mesmo sentido na descarbonização destes consumos? Não. Significa aí que a inovação tecnológica desempenhará um papel mais determinante no setor elétrico, porque grande parte da evolução tecnológica no setor elétrico já ocorreu, não querendo aqui dizer que não há ainda, obviamente, importantes desafios e inovações tecnológicas a ocorrer, mas eu diria que a transformação, no sentido da ruptura com o presente, será muito maior em outras áreas do nosso sistema energético, e aí caminharemos com a mesma confiança, mas obviamente enfrentando desafios muito maiores. Mas na mobilidade parece-nos que com o crescimento que temos assistido, sobretudo nos últimos tempos, nos carregadores e com o crescimento que a mobilidade elétrica a baterias tem tido, estamos no bom caminho, é preciso reforçar e, sobretudo, pensamos e já tentamos introduzir esse tema agora na nova legislação, também o papel da mobilidade elétrica no sistema elétrico nacional e, portanto, a sua articulação, seja no grid to vehicle, seja no vehicle to grid, incorporar todas essas realidades no nosso sistema energético, acelerar a descarbonização da mobilidade e também ir introduzindo gradualmente e em complementaridade, mas sempre com prioridade para a mobilidade elétrica por baterias, mas em complementaridade a questão do hidrogénio. Queremos usar a parte do PRR para criar estações de abastecimento também para hidrogénio, nomeadamente cumprindo o que vem determinado no Fit for 55, em que temos de ter estações de abastecimento a hidrogénio nas redes que fazem parte da TEN-T, da Trans-European Networks for Transportation. Temos que ter estações de abastecimento a hidrogénio a cada 150 km e uma das áreas onde nós gostaríamos de começar, e até já nos foi apresentado um projeto para isso mesmo, é a A25. A A25 é uma das nossas eixos rodoviários mais importantes para exportações, uma ligação importante à Europa, e estamos em conversações com o governo espanhol para que a A25, com continuidade do lado espanhol até à fronteira, seja um dos eixos onde esta realidade do transporte pesado via do hidrogénio possa ser uma realidade. E queremos, estamos também em conversações, ainda esta semana tenho uma reunião com a empresa Aizon, onde iremos discutir modelos de leasing para transportes pesados de mercadorias, uma vez que o CAPEX elevado é uma barreira significativa para que as empresas de transportes portuguesas possam investir neste tipo de transporte descarbonizado. Mas temos a sorte de, apesar de estar numa fase de arranque, as empresas que produzem caminhões também têm interesse em apresentar soluções atrativas para quem quer apostar nestas coisas e, portanto, temos tido reuniões importantes e podemos ter algumas novidades a breve trecho sobre estas matérias. A nossa abordagem aqui na mobilidade, embora a mobilidade esteja dividida entre a Secretaria de Estado da Energia, a Secretaria de Estado da Mobilidade e o Ministério dos Transportes e Infraestruturas, na parte que nos diz mais diretamente respeito, e olhando em particular para a questão do hidrogénio, a nossa prioridade aqui é olhar para projetos integrados, ou seja,
sabendo que há sempre aqui um desafio, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, procurar que nos sejam apresentados e que se candidatem projetos que integrem todas estas dimensões, ou seja, a dimensão da produção, da distribuição e da utilização, ou seja, que apareçam consórcios envolvendo também empresas de transportes. Queríamos que o PRR servisse também para arrancar com esta área. A mobilidade elétrica está em curso, mas queríamos também apostar na mobilidade através do hidrogênio, naqueles nichos onde a mobilidade elétrica por baterias poderá não ser a solução ótima, ou pelo menos não ser a solução única. E pronto, se calhar ficavam por aqui. Penso que cobri mais ou menos os pontos todos do trilema, não os desvalorizei, entendo apenas, acho que tenho razão, mas admito que possa não ter, e estarei aqui interessado a ouvir o que é dito de seguida, mas acho que Portugal tem de facto esta condição favorável de, ao contrário de outros países, os nossos recursos e a trajetória que temos em curso e que queremos acelerar tanto quanto possível, temos a sorte, somos abençoados nesse sentido, sem procurar articular as três, naturalmente a nossa política energética responde positivamente às três dimensões do trilema, transformando o nosso trilema não num trilema, mas apenas num desafio inteiramente superável, com uma política energética comprometida com a descarbonização, sem hesitações e que decorra o mais rapidamente possível. E pronto, é tudo por agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto de Energia, pelas simpáticas palavras e pelo discurso muito positivo e que claramente faz ligação com as próximas intervenções. Resta-me convidá-lo a assistir ao resto da sessão e terá também a oportunidade de interagir com a nossa mesa redonda dentro de alguns minutos, que também será interessante. Estarei. Ok. Bem, dito isto, passamos então à apresentação do relatório. Do relatório que foi desenhado e escrito pela turma do FEL-PT, intitulado de Trilema Energético Português. Este relatório teve como referência o estudo do World Energy Trilema, do World Energy Council, que é publicado anualmente e em que vários países que integram a organização são analisados e classificados na sua capacidade individual em equilibrar os três pilares essenciais para o desenvolvimento dos seus sistemas de energia, aqui como foi anteriormente referido pelo Sr. Secretário de Estado, a segurança energética, a equidade no acesso à energia e a sustentabilidade ambiental, e referir a excelente posição, a excelente classificação que Portugal tem neste índice. Portanto, em 2021 ficou classificado na posição 14, ou 14ª, num total de 128 países. E foi nesse sentido que nós, a turma dos FEL-PT, decidimos aprofundar o estudo para o caso português e investigar a evolução de cada um destes indicadores ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, o espaço temporal em que fizemos a nossa análise engloba desde do ano 2000 até ao ano 2020. E com este estudo pretendemos também identificar oportunidades para futuros trabalhos dos Future Energy Leaders Portugal e aí sugerir recomendações ou até uma estratégia para melhorar áreas em que permitam que Portugal suba neste ranking. Portanto, de seguida, temos uma breve apresentação feita pelos meus colegas da Board e também team leaders deste trabalho, que irão detalhar os resultados do nosso estudo. E nesse sentido, passo a palavra ao meu colega Pedro Frade, que dará início. Força, Pedro. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, aproveitar só para agradecer ao Sr. Secretário de Estado a excelente abertura que nos proporcionou. E em particular agradecer o elogio à gestão do sistema, que me toca a mim pessoalmente. Agradecer ao Pedro Ferreira esta apresentação, esta introdução do nosso trilema, portanto, e sem mais delongas vou começar a apresentar as nossas principais conclusões ao nível da segurança energética. Pedro, deixa-me te ouvir. Estão-me a ouvir? Estou a ouvir, Pedro. Podes continuar. Sim, podes. Estamos a ouvi-lo, Pedro. Ok. Desculpe, foi só eu. Ok. Portanto, segurança energética. A definição do conceito de segurança energética nem sempre é consensual
e depende muitas vezes do paradigma e da realidade estrutural em causa. Portanto, tendo em consideração uma perspectiva, digamos, globalizante, adotada e implementada pelo World Energy Council, na construção do dilema internacional, podemos arriscar definir segurança energética como a capacidade de um país, neste caso Portugal, assegurar o abastecimento das necessidades energéticas, tanto no presente como no futuro, bem como assegurar a existência da capacidade de resposta a perturbações na cadeia de abastecimento, minimizando assim os riscos de interrupção no fornecimento de energia. Portanto, a análise de segurança energética pode dividir-se estruturalmente em dois vetores, portanto, segurança de abastecimento e consumo de energia e resiliência do sistema energético. No primeiro vetor, podemos enumerar dois pontos capitais, portanto, a diversidade do abastecimento de energia primária e a dependência das importações. Portanto, relativamente à diversidade do abastecimento de energia primária, quanto maior a diversidade, maior será a segurança e independência energética, na medida em que um sistema baseado num leque reduzido de fontes primárias será probabilisticamente sempre mais suscetível a falhas de abastecimento. A pontuação no rating de Portugal neste parâmetro de segurança internacional desceu um pouco e desceu o resultado do descomissionamento. Portanto, há vários fatores que contribuíram para isso, mas um dos principais foi o descomissionamento de alguns centros eletroprodutores, como é o caso do Carregado e da Central de Setúbal a fuel óleo e da Central da Tapada do Otério, que também trabalhou fuel óleo e a carvão, bem como a drástica redução do consumo de carvão em alguns processos industriais. Portanto, por outro lado, a dependência das importações, relacionado com o ponto anterior, mas de uma forma dicotómica, fruto da estratégia adotada por Portugal, assistiu a um melhoramento significativo da sua classificação, muito em linha com o que foi dito no ponto anterior. O descomissionamento das centrais a fuel óleo e o considerável incremento das energias renováveis, como a hidroelétrica e a eólica, fazem aumentar o consumo proveniente de fontes renováveis e levam a uma diminuição considerável das importações nos últimos 20 anos. O segundo vetor, referente à resiliência do sistema energético, podemos elencar fundamentalmente 3 pontos: a diversidade de fontes de geração de eletricidade, o armazenamento de energia e, por fim, a estabilidade do sistema elétrico e a sua capacidade de recuperação. Portanto, começando pela diversidade das fontes de geração de eletricidade. Portanto, é notória, creio eu, todos concordamos, a transformação do portfólio de produção de energia elétrica a nível nacional. Em 2000, mais de 50% da potência instalada referia-se a combustíveis fósseis, essencialmente fuel óleo, gás natural e carvão, com a geração hídrica a representar cerca de 1/3 do total. Solar e eólica eram irrelevantes. Envolvidos 20 anos, assistimos a um portfólio consideravelmente renovado, com um peso considerável e crescente da geração renovável. Em 2020, encontra-se uma repartição bastante mais equilibrada, onde a potência de geração hidroelétrica supera a de origem não renovável, portanto, gás natural e carvão conjunto. O gás natural é a segunda fonte de potência instalada, com potência instalada mais elevada. Em terceiro temos a geração eólica. Portanto, o nosso portfólio mudou bastante e melhorou bastante neste ponto. Relativamente ao armazenamento de energia, observou-se um aumento desta capacidade nos últimos anos, graças essencialmente a 3 fatores: os compromissos assumidos na redução de gases de efeito de estufa, o incremento de alguma eficiência energética e, principalmente, o aumento da bombagem hídrica afeta ao sistema eletroprodutor. Conta atualmente, portanto, no final de 2020, contava com 2,5 gigawatts. No caso particular do armazenamento de petróleo e produtos petrolíferos, o nível mínimo de reservas a garantir, em caso de crise energética, é o equivalente ao funcionamento da economia nacional durante 90 dias. Existem instalações repartidas por todo o país, de norte a sul, e também nas regiões autónomas. Relativamente ao armazenamento de gás natural, ocorre essencialmente em 2 locais: no terminal de GNL em Sines, onde se encontra no estado liquefeito a baixas temperaturas, ou então no armazenamento subterrâneo na zona da Figueira da Foz, mais propriamente no Carriço, em cavernas de salgema sobre pressões elevadas. As reservas de gás natural não podem ser inferiores a 15 dias para os consumos de eletricidade, portanto para a produção de eletricidade, e a 20 dias dos restantes consumos não interrompidos. Para terminar a nossa análise de segurança, observamos a estabilidade do sistema elétrico e a capacidade de recuperação. Para isso foram considerados os 2 principais indicadores nesta matéria. O SAIFI pretende avaliar a frequência das interrupções de energia elétrica e o SAIDI, que pretende avaliar a duração média das mesmas.
Portanto, valores baixos nestes indicadores é significado de um sistema elétrico seguro, estável e com uma relativa e elevada capacidade de recuperação após falha. Portanto, a frequência das interrupções tem assistido a uma diminuição ao longo dos últimos anos, mantendo-se mais ou menos estabilizada desde 2014. Relativamente à duração das interrupções, tem observado uma tendência geral decrescente, com a devida exceção de eventos excepcionais, como tempestades, furacões e depressões, fortemente influenciados pelas alterações climáticas, que têm impactado fortemente neste indicador. Portugal, apesar de tudo, tem uma excelente classificação neste campo, fruto de um esforço conjunto no melhoramento e na modernização da infraestrutura elétrica. Em tom de conclusão, ao observarmos transversalmente os parâmetros que categorizam a segurança do sistema energético, é notória a transformação que este tem observado e vai continuar a assistir nos próximos anos. Em particular, o peso crescente que o subsetor elétrico tem assumido, com um incremento substancial das energias renováveis no seu portfólio, que tem um impacto direto e indireto na utilização de combustíveis fósseis. Portanto, os sistemas de energia estão em constante transformação e a segurança é um dos pilares fundamentais a fim de permitir o acesso à energia, que é um bem essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Descarbonização da economia, aliado ao impacto das alterações climáticas, trará desafios, alguns deles complexos ao nível da segurança de energia, que terão que envolver transversalmente todos os atores do setor, a fim de sermos bem-sucedidos nesta missão. Portanto, para terminar, temos a apresentação das mensagens-chave que concluímos. Portanto, a segurança energética integra dois vetores, a segurança de abastecimento e a resiliência do sistema energético. Verificou-se uma descida acentuada Podem pôr o slide anterior, por favor. Portanto, de forma generalizada, obrigado, verificou-se uma descida do consumo de petróleo bruto e produtos petrolíferos no mix energético nacional nos últimos 20 anos. Em 2019, um quarto da energia primária teve origem em recursos endógenos, uma franca evolução comparativamente com o ano 2000, que foi de 1/6. As reservas estratégicas de petróleo bruto e produtos petrolíferos devem garantir, em caso de crise energética, o funcionamento da economia nacional durante 90 dias, sem importações líquidas. As reservas de segurança mínimas de gás natural não podem ser inferiores a 15 dias para os consumos de eletricidade e 20 dias para os restantes consumos não interrompíveis. O sistema elétrico português destaca-se pela sua diversidade, tanto ao nível das fontes primárias para a produção de eletricidade, como relativamente ao peso de cada um no panorama geral. Portanto, e os indicadores SAIFI e SAIDI mostram que Portugal está bastante posicionado, portanto, tem uma qualidade de serviço muito boa, não obstante, como referi, as alterações climáticas que já se nota o seu impacto e poderão conduzir a um aumento da ocorrência de fenómenos atmosféricos extremos e que poderão ter impacto nesta matéria. Portanto, com isto termino e agradeço a vossa atenção. Passo a palavra à minha colega Mariana Figueiredo, que irá apresentar a parte da equidade. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. O meu nome é Mariana Figueiredo e estou aqui enquanto team leader do trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo da Equidade Energética. Então vou começar a fazer uma contextualização para que possamos entender depois então qual foi a pontuação obtida por Portugal e porque é que temos esta pontuação, quais são as boas notícias e aqueles pontos que podemos sempre melhorar. Como todos sabemos, hoje em dia é aceito que a equidade energética e a garantia de acesso à energia é um pilar completamente fundamental para o desenvolvimento sustentável. Porquê? Porque tem impactos muito visíveis no crescimento económico e potencialmente também na redução da pobreza energética. Mas o que é que significa exatamente a equidade energética para efeitos da análise que nós fizemos e daquilo que vamos avaliar? Para efeitos da avaliação, o World Energy Council considerou que significava a capacidade de um país fornecer acesso universal a energia segura, estável, fiável e também a preços justos e acessíveis, tanto para uso doméstico como para o uso comercial e de serviços. Agora, nós sabemos que os países a nível global, não tanto na Europa, mas a nível global, têm disparidades grandes e para que fosse feita esta comparação entre vários países mundiais, o World Energy Council desenvolveu uma métrica e foi essa métrica que nós usamos para caracterizar também Portugal relativamente à equidade energética. Quais é que são esses três parâmetros fundamentais? Um deles
é o acesso à energia. E o que é o acesso à energia? Neste caso, é a disponibilidade da rede. O que é isso? É a abrangência geográfica da rede pública nacional. Outro parâmetro fundamental que é avaliado, a qualidade deste acesso à energia. E o que é a qualidade do acesso à energia? É o nível de consumo, ou seja, é através dos níveis de consumo. Quanto mais elevado for o consumo da energia elétrica ou de outra fonte, indiretamente a capacidade, conseguimos ver a capacidade que um país dispõe para fornecer eletricidade a vários eletrodomésticos, suprir as necessidades de aquecimento ou refrigeração das habitações e, como tal, conseguimos verificar qual é que é o potencial de crescimento de um país ou qual é que é o seu crescimento atualmente. Assim, esta métrica da qualidade é medida e caracterizada através do consumo doméstico médio de energia per capita. Poderá ser elétrica, no caso do EC é elétrica. E por fim, qual é que é o último parâmetro fundamental? São os preços. Os preços, neste caso, é o preço relativamente, terão que ser preços adequados. O que é um preço adequado? É o preço, tomar em consideração a evolução do PIB per capita e comparar com a evolução dos preços da energia. E então, no caso português, nós decidimos, obviamente, para padronizar esta análise, olharmos para estas 3 métricas, mas notamos que, como país desenvolvido que somos, deveria ser analisada também fontes de informação suplementares, devido às singularidades do nosso país e para fazermos uma análise que fosse, de facto, completa e que nos desse uma verdadeira perspectiva de qual é que é o ponto nacional. E então, devemos começar sempre com as boas notícias. Quais é que são as boas notícias? Nestes 3 pontos que nós falamos, 2 deles Portugal tem vindo consistentemente a ter 100%. O que é que isto significa? A nível de acesso, significa, como nós sabemos, como país desenvolvido que somos, que a nossa rede está desenvolvida ao longo de todo o território nacional, sendo que toda a nossa população e indústria tem acesso à energia. Isto, obviamente, temos tido sempre 100%. Além disso, em relação à qualidade, também temos 100%. Porque, mais uma vez, é demonstrado através dos níveis de consumo avaliados pelo consumo doméstico. E, consistentemente, Portugal apresentou um consumo superior a 1000 kV/hora per capita. O que é que isto quer dizer? Na métrica do EC, quer dizer que nós também temos um consumo, níveis de consumo adequados e que demonstram um desenvolvimento e uma capacidade das pessoas terem acesso, lá está, a eletrodomésticos básicos, a refrigeração, a aquecimento, etc., adequados a um nível de um país desenvolvido e, como tal, temos a pontuação de 100 pontos. E então, quais é que são as más notícias ou menos boas e qual é que é o ponto que nós podemos melhorar? Ainda assim, com uma ótima pontuação, nós estamos sempre, nos últimos anos, à volta dos 93, 92 pontos, não temos motivos para estar alarmados, mas o ponto que nós, de facto, podemos melhorar são os preços. É o parâmetro que apresenta maior margem de melhoria para nós fomentarmos a equidade em Portugal. Em termos médios, a variação percentual dos preços da energia entre 2010 e 2020, que foi a década que analisamos no caso do meu capítulo, foi superior à variação do PIB per capita e, como tal, concluímos que os consumidores sofreram uma perda de capacidade aquisitiva no que diz respeito à energia. Ou seja, verificamos uma degradação da acessibilidade à energia elétrica que pode ser justificada por esta evolução desfavorável do produto entre consumo e preço de energia. Também não podemos deixar de ter em conta que o PIB per capita e o rendimento disponível para as famílias portuguesas é inferior, neste caso, à média europeia, segundo os dados do Eurostat. Agora, nós não podemos deixar de notar que esta prestação menos boa do nosso país no que diz respeito à equidade nos preços teve um impacto considerável as taxas e os impostos. Nós, e verão, quando olharem para o nosso relatório, os preços da energia têm sido relativamente estáveis ao longo desta década e em alguns casos até tendo descido um pouco. No entanto, o impacto das taxas e dos impostos fez com que tivéssemos este resultado talvez menos bom. E então o que é que nós verificamos? Verificamos que as taxas e impostos têm um impacto muito significativo no preço da energia em Portugal, sendo que em 2020 representaram cerca de 47% do valor total do preço da energia elétrica para consumo doméstico, mais de 60% do valor total
do preço de venda do público dos combustíveis rodoviários e aproximadamente 28% do preço do gás natural. No setor industrial, temos indicadores muito semelhantes, 42% para o valor total do preço da energia elétrica e 25% no gás natural. Ou seja, quando nós analisamos estes preços sem efeito das taxas e impostos, poderíamos de facto ter uma pontuação, quem sabe, mais próxima dos 100. Por fim, o que é que nós analisamos com esta análise que nós fizemos? Que de facto existe a potencialidade de haverem políticas e medidas que possam fomentar a transição justa e equitativa, e como ouvimos o Sr. Secretário de Estado, muitas destas políticas estão agora já em andamento e muitas outras irão começar dentro em breve, e que melhorarão também o acesso aos serviços de energia adequados à escala nacional. No entanto, nós achamos que, para o caso português, é necessário promover análises regionais para nós conseguirmos caracterizar estas diferentes realidades. E deixo-vos uma última nota dizendo que nós pensamos, enquanto Future Energy Leaders, fazermos white papers futuramente. Em breve já deverão publicar-se alguns deles com as recomendações que nós achamos que poderiam ser adequadas e que poderiam ajudar a que tivéssemos então 100% nos 3 parâmetros da equidade energética. Muito obrigada. Bruno. Muito bem. Obrigado, Pedro. Bem, antes de mais, o meu nome é Bruno Santos, eu sou o responsável pelo grupo da Sustainability e cabe-me a mim fazer a apresentação sintética daquilo que foram os principais outcomes deste grupo na análise deste vetor do trilema. Bem, em suma, a sustentabilidade ambiental, no fundo, vai medir aqui o impacto da nossa atividade aqui no antropoceno, nesta época que vivemos, em que temos vindo a consumir mais do que aquilo que conseguimos devolver ao planeta. Mas pela definição do EC, de facto, centra-se na avaliação da capacidade de mitigar e evitar a degradação ambiental e os seus respectivos impactos das mudanças climáticas. O grupo centrou-se em 4 dimensões de análise que estão balizadas pelo EC, nomeadamente a intensidade energética, o desempenho do setor eletroprodutor e dos seus ativos de transmissão e distribuição de energia elétrica, uma terceira dimensão relacionada com a penetração de renováveis na geração elétrica e uma última dimensão relativamente ao tema das emissões, quer de CO2, quer de metano, quer mesmo das partículas. Na essência, a sustentabilidade ambiental implica sempre uma análise holística ao impacto da atividade, nomeadamente do setor energético, no ecossistema e nas pessoas em geral. Neste vetor do trilema, avaliou-se de que forma é que os sistemas de energia potenciavam a capacidade do nosso país de mitigar e evitar a degradação ambiental e os respectivos impactos destas mudanças climáticas, e muito já se falou aqui na abertura da sessão, das políticas públicas que têm vindo a ser seguidas no sentido de mitigar este impacto. Ou seja, estes indicadores que vamos analisar também são bastante permissíveis àquilo que é a idiosincrasia nacional, ou seja, fatores como demografia, a localização geográfica, a própria maturidade económica e o backlog, o historial das opções de política pública têm um impacto muito forte naquilo que é o desempenho do país nesta dimensão. Entrando aqui nas mensagens-chave do resultado, nos últimos 20 anos, os níveis de intensidade energética em Portugal têm vindo a aumentar, registrando um valor de cerca de 3,3 kJ por cada dólar em 2017. Um dos principais fatores tem a ver com a variação da taxa de crescimento do PIB relativamente à variação do crescimento do consumo, e Portugal atinge um 9º lugar, sendo que no período pré-2000 estava em 2º. Por outro lado, também se verifica que ao longo dos últimos 20 anos, e já foi aqui abordado este tema, a produção de energia elétrica de origem renovável tem sido impulsionada por uma política energética altamente favorável ao crescimento da nossa produção endógena, criando maior independência energética, e tem vindo a aumentar de forma consistente, permitindo a Portugal aqui claramente um top europeu, está no top 5, está precisamente em 5º lugar nos países europeus com a maior penetração de energia renovável no sistema eletroprodutor. Por outro lado,
este aumento das fontes de origem renovável e da sua penetração tem vindo a reduzir parte da eficiência térmica da produção, que tem vindo a garantir a flexibilidade do sistema, enquanto, por outro lado, a estabilidade dos ativos, quer transmissão, quer distribuição, tem vindo a manter-se ao longo dos anos de forma estável num valor em torno dos 10%. Próximo slide, por favor. Numa dimensão paralela, o aumento desta produção de energia elétrica através de fontes renováveis nestas últimas 2 décadas, que está claramente aliado a um decréscimo do uso de combustíveis fósseis, em especial o carvão, tem-se vindo a traduzir numa redução sustentada das emissões, na ordem dos 27%, mas também tem vindo a ser bastante impulsionada, quer pela energia hídrica, quer pela penetração de energia eólica, que tem vindo a incrementar ao longo desta última década. Entrando no capítulo das emissões, de facto, as emissões hoje em dia são um tema que tem vindo a tracionar bastantes políticas públicas no sentido de mitigar aqui o impacto negativo da nossa pegada no planeta. E no que toca ao metano, ao CH4, resultante também da queima de combustíveis fósseis, este indicador tem vindo a diminuir ao longo dos anos, tendo sido o decréscimo bastante mais evidente na primeira década de análise, sendo que na segunda década, ou seja, entre 2010 e 2019, a tendência tem-se vindo a manter estável, fruto também de esforços de política pública para a adoção de tecnologias mais sustentáveis na produção de energia elétrica. Por último, e não menos relevante, o tema do impacto da qualidade do ar, nomeadamente com o tema das partículas. Em Portugal, é dos países, e note-se que Portugal é um dos países europeus afetados pelo tema da localização geográfica, ou seja, pelas poeiras provenientes de zonas áridas, como é o caso das poeiras do deserto do Saara, e sendo este um motivo natural de variação destes indicadores. E note-se que, resultado da nossa análise, o material particulado PM2.5 e PM10, restado nos pontos de monitorização em Portugal, tem vindo também a diminuir ao longo dos últimos anos e é em média inferior aos valores estabelecidos como recomendáveis pela OMS e tem natural incidência nas regiões costeiras face ao interior do país pela própria demografia e distribuição da população no país. Também dar nota que brevemente este grupo produzirá um white paper relativamente ao ciclo de vida de algumas tecnologias que estão preconizadas no PNEC 2030, também para contribuir para a reflexão estruturada daquilo que são as políticas públicas portuguesas para este setor nos próximos anos. Em suma, o SFEL Portugal, no âmbito da produção do primeiro relatório do Trilema na perspectiva nacional, pretendendo desta forma sintetizar as principais considerações e factos relevantes. Agradecemos claramente a atenção desta plateia que está bastante preenchida e estamos completamente disponíveis para qualquer esclarecimento. Eu passo a sessão agora para o Presidente dos Future Energy Leaders de Portugal, o Pedro Ferreira. Obrigado Bruno, obrigado também Mariana e Pedro pela apresentação. Sem mais demoras, eu chamo o Miguel Prado, que irá moderar a mesa redonda. E relembro a nossa audiência que podem deixar as questões que tenham para verem respondidas aí no botãozinho do Q&A que está disponível no tab abaixo. Miguel, bem-vindo e o passo para ti e o palco é teu. Olá, boa tarde. Espero que me estejam a ouvir em condições. Gostaria de começar por agradecer ao Pedro Ferreira o convite simpático que me fez para moderar este painel, e não podia haver um momento mais oportuno para falar de segurança de abastecimento, de sustentabilidade e equidade do que dias depois de Portugal ter deixado de produzir eletricidade com carvão. Começaria pelo tema da sustentabilidade e pediria à professora Júlia Seixas um comentário breve sobre como é que avalia a forma como Portugal tem incluído o tema da sustentabilidade e do ambiente na sua política energética. Também olhando aqui para as conclusões deste relatório que nos acaba de ser apresentado, qual é que é a sua impressão sobre como é que as coisas têm corrido no plano da gestão do ambiente e da sustentabilidade no quadro da política energética que temos tido?
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite por estar aqui, para estar aqui, com muito prazer, e antes de mais os meus sinceros parabéns aos futuros líderes de energia, traduzido para português, pelo relatório coerente, consistente e bem desenvolvido e que acabaram de apresentar agora. Eu acho que vou responder essa sua pergunta começando num ponto talvez um pouco estranho, talvez um pouco diferente, que é o seguinte: o paradigma com que se conversa sobre energia em Portugal continua a ser um paradigma focado na oferta de energia. Ouvimos o Sr. Secretário de Estado ao princípio, foi essa a forma que teve de abordar o sistema, o problema. Penso que este relatório segue uma metodologia do World Energy Council e, portanto, aquilo que nos traz é novamente visões sobre a oferta energética, sobre o sistema da perspectiva da oferta. E quando nós falamos em sustentabilidade, o paradigma tem que ser outro e temos que começar a olhar para o sistema energético do outro lado do problema. E o outro lado do problema é olhar para a energia da perspectiva da procura. E se experimentarem fazer isso, vão ver que começam a ter percepções e raciocínios bastante diferentes daqueles que acabam por ter quando quando nos colocamos na perspectiva de que o nosso mandato, o mandato da política do país, é fornecer energia, tucur, a quem precisa. Não digo que não seja importante, obviamente que tem sido sempre, obviamente que sim, mas não podemos deixar de olhar para o sistema energético da perspectiva da procura. Porque se olharmos... Professora, deixa-me só perguntar, então, estamos a falar de eficiência energética, de olhar e de dar uma... Sim, podemos começar a falar de eficiência energética, portanto eu não me compreendo, quer dizer, eu acho que ainda não ouvi essa palavra aqui hoje, nem essa expressão, quando pode ver todos os estudos sobre descarbonização de qualquer país, a começar pelos globais da Agência Internacional de Energia, acabando no português, no espanhol, no francês, na América Latina, onde quiser. A primeira estratégia é sempre a mais custo-eficaz, é começar por aí, mas não é só essa é uma delas, não é? E, portanto, quando nós olhamos para o sistema energético da perspectiva da procura, nós vamos encontrar muitas perguntas por responder e muitas delas prendem-se com a sustentabilidade do CUR e não apenas com a sustentabilidade ambiental. Mas, dito isto, que gostaria de pôr aqui, digamos, uma outra visão, aquilo que o Miguel pergunta, vamos lá ver como é que eu avalio. Do ponto de vista daquilo que é o tema que está de facto em cima da mesa, que é o tema das alterações climáticas e do Acordo de Paris, etc., eu penso que não há como não apreciar o trajeto que Portugal tem vindo a fazer no campo do tipo de energia que coloca para a sua economia e para a sua sociedade. E, portanto, aliás, estamos a entrar numa nova fase, não é? Estes indicadores, quando forem calcular para 2022, devemos bater aos pontos, porque já não teremos... Eu até fiz aqui uma conta, já não teremos cerca de 20% das emissões que hoje temos, que é devido à central de Sines e à central do Pego, e portanto quando vocês comparam com os top performers, eu até arrisco a dizer que Portugal será um top performer nesse indicador. E portanto eu penso que nesse aspecto Portugal tem feito um percurso bastante positivo ao investir e ao incentivar a componente das energias renováveis e ao abandonar o carvão. No entanto, eu estava a falar com uma pessoa que eu já estou numa outra fase do problema e, portanto, e essa também é uma outra coisa, que atualmente olhar para o sistema energético, seja de Portugal ou outro, apenas com o indicador do CO2 é muito curto, é mesmo muito curto, porque a sustentabilidade ambiental é muito mais do que as alterações climáticas. Há outros temas
não é? Exemplo, e telegraficamente, como é que resumiria, para onde é que devemos olhar também Olha, neste devemos momento? olhar para uma questão que é, quando eu tenho um processo, eu posso olhar para os outputs desse processo e para os inputs, devo olhar para os dois. Os outputs, no que estamos aqui a dizer, são emissões de CO2 que estão a reduzir, perfeito. Nos inputs, eu tenho que olhar para o consumo de recursos. E não me estou a referir apenas ao consumo de recursos de energia, porque quando nós passamos para o paradigma das energias renováveis, nós deixamos de consumir commodities energéticas, mas passamos a consumir outras commodities. E eu vou-lhe dar 2 exemplos. Um deles tem a ver com o recurso terra, com o recurso solo. E aquilo que está a acontecer já também em Portugal, mas em outros países europeus e internacionais, é é bastante preocupante, porque não estamos a dar atenção ao consumo de recursos. Portanto, eu posso elaborar mais tarde, já acho que penso já estou a falar demais, mas ia dar esses 2 aspectos, que era 2 indicadores, que é o consumo de solo, de terra, que nós temos que... As energias renováveis têm essa característica, porque, por um lado, são democráticas, existem no território em todo, não é? De uma maneira geral. O sol, por acaso, se calhar é mais interessante no sul do que no norte do país, mas existe muito distribuído. E precisamos de grandes áreas para os transformar na forma de energia que nós utilizamos. Este é um deles. E o outro tem a ver com o consumo de materiais. Aliás, já há muito pensamento publicado sobre a nova geopolítica da energia, que tem a ver não com a geopolítica do petróleo, que foi aquela que norteou o século XX, mas com a geopolítica das terras raras, por exemplo. E nós não estamos a olhar para esses aspectos. E, portanto, por isso eu volto à questão inicial, porque, apesar de tudo, e se queremos ser mesmo sustentáveis e olhar de frente para a sustentabilidade ambiental, devemos olhar para tudo o que é possível fazer, entregando os serviços de energia à indústria, às famílias, etc., mas com o menor consumo de recursos energéticos e de outros recursos que estão associados. E isto, de facto, é uma perspectiva talvez mais desafiante. Muito obrigado. Deixe-me passar agora ao tema da segurança energética e endereço esta questão ao professor João Peças Lopes. Portugal, segundo este estudo, piorou um pouco a sua pontuação no capítulo da segurança energética. Daquilo que o professor João Peças Lopes teve a oportunidade de acompanhar neste estudo e nesta apresentação, é preocupante ou nem por isso? Bom, então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Pedro Ferreira e aos FELPT, dizer-vos que é com muito gosto que aqui estou e, portanto, vou tentar participar neste debate. Bom, eu percebo a pergunta e, portanto, tem a ver com o facto de, agora, ao deixarmos de consumir carvão, estamos a reduzir a diversidade em relação ao tipo de fontes energéticas que podemos utilizar para a satisfação da procura, mas não creio que isso seja preocupante de todo. Até porque, ao longo dos últimos anos, temos vindo a fazer uma aposta séria, uma aposta nas energias renováveis, com uma política projetada para o futuro, e que procura explorar vários vetores energéticos renováveis, solar fotovoltaico, a energia eólica, a energia das ondas, ou melhor, se quisermos, as energias marinhas, a biomassa, e portanto eu acho que nós de alguma maneira temos vindo a diversificar a utilização de recursos primários para explorarmos as energias, ao explorarmos as energias renováveis e, portanto, disponibilizarmos aquilo que é necessário para a satisfação da procura. Professor, deixe-me perguntar então, mais concretamente, porque o professor tem estudado e tem analisado muito em detalhe o comportamento da rede elétrica e do sistema elétrico português com uma maior penetração de renováveis, e a pergunta que lhe faço, e com um ponto de atualidade, é se esta saída de cena da central termoelétrica do Pego, a central a carvão,
se mexe ou não com a nossa segurança energética no que respeita à eletricidade? Não mexe até porque Portugal segue um conjunto de procedimentos de monitorização da segurança de abastecimento que são desenvolvidos pela ADGEG e pela REN, onde vai avaliando e olhando para um período de 10 anos de que forma é que certas medidas de política energética afetam ou não os indicadores de segurança de abastecimento. Em particular, por exemplo, o Loss of Load Expectation, e que impõe um indicador de 5 horas por ano de não satisfação da totalidade da procura. E todos os estudos que têm vindo a ser feitos apontam para que, com o portfólio de geração que estamos a utilizar e que projetamos utilizar nos próximos 10 anos, que nós continuamos a garantir a satisfação da procura e que estamos com índices de LOL inferiores a 5 horas por ano. Com isto não quero dizer que, se projetarmos a evolução do sistema eletroprodutor para além de 2030, que nós não cheguemos a uma situação em que possa ocorrer uma situação onde este indicador possa vir a ser ultrapassado em termos das tais 5 horas por ano. Pronto, mas isto só significa que, quando isso for detectado, é preciso garantir que existe potência firme, e esse é um aspecto extremamente importante. Ou seja, nós queremos continuar a apostar nas energias renováveis, e quer dizer que esta é algo que não pode ter hesitações, é um desígnio que não pode ter hesitações, volto a sublinhar, mas naturalmente que temos que ter preocupações com a questão da segurança de abastecimento, que são fundamentais, porque isso colocaria em risco a evolução da sociedade, colocaria em risco inclusivamente o desenvolvimento económico do país. Portanto, obviamente que isso não pode ser colocado em causa. E, portanto, deixe-me perguntar-lhe, tecnicamente a nossa rede elétrica está perfeitamente preparada para só funcionar com as centrais de ciclo combinado a gás natural como capacidade de backup, conjugado com a eventual importação de Espanha, ou seja, é possível projetar o crescimento de renováveis em Portugal com este backup das centrais a gás? Ele será suficiente? Sim, a resposta é muito simples, sim. Até 2030, e mantendo-se o conjunto de centrais termoelétricas a gás natural que temos hoje, é possível garantir que os indicadores de segurança de abastecimento não são comprometidos. Essa é a certeza. E com a saída da central da Tapada do Outeiro, que tem uma capacidade também bastante significativa, o caso muda de figura ou não? Sim, se a central da Tapada do Outeiro sair de serviço, sim, o cenário é outro, naturalmente. Ou seja, isso significa o seguinte, aquilo que eu dizia há pouco, é preciso garantir que temos potência firme no portfólio de geração do sistema eletroprodutor português. Essa potência firme pode ser assegurada com centrais de ciclo combinado queimando gás natural ou com outras soluções, não é? Por exemplo, outra situação que nós temos no sistema eletroprodutor português, principalmente a partir de 2025 em diante, 2030, 2035, é que nós vamos ter uma quantidade significativa de energia de origem renovável que não vai encontrar colocação na procura. E, portanto, isso significa que ou essa energia é cortada ou essa energia é armazenada. E, portanto, aquilo que eu defendo é que essa energia renovável, que vai dar origem à eletricidade, naturalmente, essa eletricidade de origem renovável deve ser armazenada. E deve ser armazenada para poder ser utilizada mais tarde, garantindo a segurança de abastecimento, ou seja, garantindo a tal potência firme e energia firme que resulta da utilização
dos geradores que estão associadas à disponibilização dessa energia, dessa potência firme, quero dizer. Professor, muito obrigado por esse comentário. Eu iria aproveitar a presença aqui no painel do Secretário de Estado da Energia para lhe colocar uma questão também relacionada com este evento da saída da central do pego do sistema, que era algo que já estava previsto, mas que acontece com alguns dias de antecedência, mas curiosamente, ao mesmo tempo, Espanha reativa temporariamente uma central a carvão, sobretudo para acautelar a saída de cena também em Espanha, temporária, de algumas centrais nucleares, por motivos de manutenção. E a minha pergunta, João, é se podíamos ter feito de forma diferente em Portugal esta saída do pego e prolongado o seu tempo de vida por algum tempo, ou não? Bem, em primeiro lugar, importa referir que em nenhum relatório de monitorização da segurança de abastecimento é referido a necessidade do pego ou o problema da saída do pego do setor elétrico nacional. Quanto à abertura de Espanha, eu lembrava apenas que neste momento as centrais que vão eventualmente reabrir em Espanha não produzem em menos de 180 a 200 euros por megawatt-hora. Aliás, valor se calhar até um bocadinho mais alto, porque a taxa de carbono voltou a subir e que em Portugal devemos, a esse custo, acresce o custo extra de transportar carvão de Sines para o pego. E, portanto, não me parece que houvesse grande vantagem, por razões puramente de preço e de medida temporária, para responder aos altos preços do gás. E por outro lado, lembro também que, pelas características próprias do pego, é preciso olhar para o que aconteceu ao perfil de produção do pego este ano. Este ano, em que mesmo com preços recorde do gás, o pego pouco produziu. Aliás, fazendo aqui elogio a quem o merece, o Gonçalo Aguiar, no Twitter ontem, pôs vários dados bastante interessantes sobre a atividade da central, em que mesmo após o descomissionamento de Sines, o pego pouco produziu em 2021. Isso mostra, de facto, que nem num contexto de preços elevados o carvão entra. E outro dado que me parece relevante é que se, de facto, houvesse espaço para o carvão no momento atual, o pego tinha procurado produzir até à última hora do dia 30. E não o fez. Aliás, recebi várias mensagens a dizer que o pego fecha na sexta e hoje na segunda reabrem centrais em Espanha, e a minha resposta tem sido a mesma. Não há nada que impeça o pego de produzir ao mesmo tempo que essas centrais que hoje abriram. O pego hoje, se quisesse produzir, podia produzir, e no entanto não está a produzir. E portanto acho que o conjunto de todos estes dados mostra que não parece haver grande utilidade em prolongar o pego, nem como medida temporária. O que é importante acelerar, sim, é a entrada em funcionamento o mais rapidamente possível das centrais solares em construção. Essas é que fazem muita falta. E nesse ponto gostava de destacar duas coisas. O que estamos a fazer neste momento para acelerar estes projetos, estamos a facilitar bastante o autoconsumo e até setembro, se não me engano, este ano, tínhamos instalado mais de 200 megawatts só em autoconsumo, isto dados de setembro. Isso sim é que nós precisamos, e a medida melhor para fazer face aos preços altos do gás é acelerar, na medida do possível, a entrada em funcionamento do solar, que vai retirar bastante espaço à geração e ao consumo em simultâneo do gás no nosso sistema elétrico, porque aí a substituição seria quase direta. Nós neste momento temos cerca de 40% da nossa geração com gás e uma das razões é porque temos muito pouco solar no sistema. Isso sim importa acelerar. Muito bem, João, obrigado pelo seu contributo. Professor Pedro Verdelho, e desculpe a espera e falar no final de todos os outros oradores, mas tem aqui à frente da ERSA um papel bastante importante, que é garantir o acesso dos consumidores
a eletricidade e gás natural também com preços acessíveis e, portanto, e garantir também o melhor comportamento possível dos agentes económicos na área da energia. E a minha pergunta é, no capítulo da equidade, Portugal continua a ter preços relativamente elevados no contexto europeu, sobretudo se os analisarmos em termos de paridade de poder de compra. Na última década, o regulador da energia podia ter feito alguma coisa mais do que fez para proporcionar preços mais baixos às famílias portuguesas e às empresas, ou não? Muito obrigado, Miguel. Em primeiro lugar, felicitar os FEL e agradecer o convite que tiveram a amabilidade de nos apresentar. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, o Presidente da APE, o Engenheiro Jorge Cruz de Moraes, e felicitar também a APE e o próprio World Energy Council por esta iniciativa de criação dos FELs. Nós, de facto, temos a nossa cidade tem grandes desafios pela frente, um deles, desafios e oportunidades. A longevidade é uma oportunidade que está a aumentar, mas depois cria desafios sobre a questão dos gaps geracionais, e esta iniciativa dos FEL é muito relevante e valorizo de facto a EPE por esta política interna para trazer chamar jovens engenheiros a esta discussão, contribuindo para que os mais idosos, como eu, e possam se sentir mais jovens e portanto gostaria de referir isto. Agora, sobre a questão da acessibilidade, esta dimensão de facto que o World Energy Council colocou sobre a questão da equidade é muito importante, não é? Portanto, nós estamos a falar de acesso a vetores energéticos fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade a preços razoáveis. E a questão da dimensão dos preços é muito importante. E a comparação também. Agora, também quero lhe dizer o seguinte, quer dizer, quando nós estamos numa mesma área monetária, a questão da paridade de poder de compra perde algum sentido quando estamos a comparar preços. A comparação de preços entre áreas geográficas, entre Brasil e Portugal, por exemplo, a taxa de câmbio é um bom... ajustar os preços em função da taxa de câmbio é uma solução, mas a comparabilidade através da taxa de câmbio levanta problemas, e estes problemas são resolvidos através da paridade de poder de compra. Não é o nosso caso. Nós na Europa estamos numa mesma área geográfica, sujeitos à mesma moeda, e portanto, aliás, em vetores energéticos, como é o caso da eletricidade, que são... em que os fatores endógenos que marcam esta diferença, por exemplo, sobre o valor do fator trabalho, têm pouco peso nestes setores. Nós estamos a falar de setores que são intensivos em capital, provavelmente isso até nos prejudica. A questão do trabalho, de facto, os nossos salários são inferiores aos das outras regiões europeias e, portanto, isso até nos beneficiaria em termos de comparação de preços, mas o fator trabalho tem um peso insignificante nestes vetores energéticos. O fator que é determinante é o fator capital, que são, e aliás todo este processo de descarbonização é um processo de capital, de investimento, para exatamente pouparmos combustíveis. E aí até, isso até impacta negativamente, digamos assim, na nossa comparação, porque um país periférico poderá ter mais dificuldades em aceder a taxas de financiamento, e pequeno, comparativamente com outros países europeus, para ter mais dificuldades a aceder a taxas de financiamento inferiores. E, portanto, quando nós falamos na comparação de preços, paridade de poder de compra, temos que fazer sempre estes reparos. A comparação correta é a comparação de preços, sem qualquer correção. É evidente que a paridade de compra também é importante, mas aí entra-nos nas outras dimensões, nomeadamente na dimensão de pobreza.
precisamente. Professor, deixe-me perguntar então, porque o inverno está aí a chegar, as temperaturas a baixar, é natural que muitas famílias precisem de consumir mais eletricidade para garantir o seu próprio aquecimento. A ERSE conseguiu neste exercício tarifário, ou pelo menos nesta proposta tarifária, preços contidos no mercado regulado. Houve já alguns comercializadores no mercado livre que vão aumentar os seus preços. E a minha questão é se a ERSE acredita que a generalidade das famílias portuguesas conseguirá passar por este inverno sem empobrecer, graças ao que vão pagar pela fatura de eletricidade e de gás, já agora. Certo, portanto, quando nós comparamos, e vou responder essa questão, quando nós comparamos os preços, Portugal tem preços abaixo da média da euroárea e abaixo da média da União Europeia. E, inclusivamente, no caso dos consumidores residenciais, abaixo de Espanha, na eletricidade, que é um vetor fundamental ao desenvolvimento humano. E por uma razão o World Energy Council só trata a eletricidade, porque a eletricidade está ligada ao nosso desenvolvimento, no fundo ao desenvolvimento dos povos, porque quem tem eletricidade tem acesso à informação. Pronto. Ora, o nosso sistema e as políticas que, isto deve ser dito, que foram feitas, que contribuíram para nós sermos hoje um dos países com maior penetração de renováveis, nós temos uma geração renovável no setor elétrico da ordem dos 105%. E, portanto, como estamos a falar de capital intensivo, que não depende de custos variáveis de combustíveis fósseis, estamos a falar de investimento e, portanto, de uma renda constante ao longo dos anos. Isso significa que 65% dos nossos meios de produção são firmes. E por isso, aliás, esta é a razão que justifica porque é que conseguimos fazer isto que parecia uma coisa complexa, não é? De ter uma variação tarifária. E mesmo no presente ano, em que os custos de combustíveis dispararam, quando nós comparamos os preços de energia, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, nós verificamos que tem havido uma trajetória com bastante firmeza ao nível das faturas dos consumidores residenciais. E, portanto, eu diria que no exercício tarifário que se fez para o próximo ano, este ingrediente, que tem a ver com a nossa matriz energética de produção de eletricidade, marca a diferença face a outras geografias. A questão relatória também é muito importante, porque no desenho regulatório e no desenho, nomeadamente, das tarifas do mercado regulado, que acabam por influenciar depois o desenho das tarifas no mercado livre, nós, nesse desenho, apropriamos ou internalizamos as preferências dos consumidores residenciais. Os consumidores residenciais valorizam firmeza de preços. Portanto, isso é uma opção que cada consumidor pode ter e que cada comercializador pode também, na sua prática, em termos de ofertas comerciais que apresenta aos consumidores, pode atender a essas diferentes preferências. Pode haver consumidores que tenham preferência por ter preços mais indexados ao mercado spot e outros com preços com maior firmeza e, portanto, no cabaz de aprovisionamento daqueles comercializadores, pois têm que estar produtos de maturidade maior, como, por exemplo, os produtos que se contratualizam no mercado a prazo. E, portanto, de um cabaz, eu diria que são estas duas situações. Por um lado, uma estratégia regulatória que integra na estrutura tarifária a preferência dos consumidores residenciais sobre a tal firmeza, e, por outro lado, todo um trabalho que foi feito ao nível da policy em termos de descarbonização da matriz energética do setor elétrico. E eu penso que esses dois ingredientes são o resultado que são boas notícias, que acho que estamos todos a viver, não é? Deixa-me voltar agora à professora Júlia Seixas, que fez na sua intervenção no início alguns reparos sobre sustentabilidade. Gostaria também de lhe perguntar o que é que, professora, na sua opinião,
o que é que tem corrido melhor e o que é que tem corrido pior, ou seja, onde é que Portugal, se pudesse elencar um ponto onde Portugal atua muito bem e um ponto onde Portugal está a falhar, o que é que apontava? Estamos a falar do sistema energético todo, Sim. certo? E não apenas do elétrico. Sim. Porque a eletricidade, eu fui ainda agora, enquanto estavam a falar, verificar no último balanço energético, representa 26% do problema da energia. Portanto, estamos a falar sobre um quarto da energia como um todo, e portanto não precisando aqui nos cingir à eletricidade na energia como um todo, uma coisa que estejamos a fazer bem e uma coisa que estejamos a fazer mal. Eu vou começar pelo que estamos a fazer bem, quer dizer, eu penso que, e isso é muito importante para mover toda uma economia, é a commitment da política pública dos últimos anos, de facto, a apontar para uma economia neutra em carbono. Portanto, a mensagem é muito clara para todos. Sobretudo para os consumidores. As famílias muitas vezes não sabem o que é que isto significa para elas, mas a maneira para a economia como um todo é uma mensagem que é ultra positiva, quer dizer, é mesmo, acho que é muito importante termos um primeiro-ministro e os respectivos dizerem e afirmarem este commitment, porque isto é uma mensagem clara para o novo, como eu costumo dizer, para o novo ciclo de investimentos, quer dizer, as famílias mais atentas quando forem comprar a próxima máquina de lavar, eu espero que possam, de alguma maneira, fazer o link entre o que é que diz um primeiro-ministro quando fala em neutralidade carbónica e o que é que eu vou comprar de máquina de lavar. Isso agora dava outra conversa, mas não é por aí. Portanto, eu salientaria isso de positivo e várias iniciativas, algumas iniciativas têm sido feitas e todo este aspecto, o Sr. Secretário de Estado referiu, como é que referiu os locais não convencionais, adorei a expressão, a parte do flutuante, é o win-win-win, de facto eu acho que Portugal aí penso que está com indicadores top performers nesta parte. O que é que tem corrido pior? Vou ter que escolher só um, não é? Porque tinha 2 ou 3, mas só um. Bom, então vou à parte que tenho andado muito sensível sobre esse assunto, que aliás já referi na primeira parte. E que são 2 coisas que se relacionam. Eu acho que Portugal, uma das coisas que não está a conseguir fazer no sistema energético com o ritmo que deveria fazer é a digitalização do seu sistema energético. Porque é que eu vou à raiz a este tema? Porque a raiz, aquilo que vem a seguir a um sistema energético mais digitalizado e, portanto, mais célere, mais em tempo real, vai abrir e poderá, e abre, nós vemos isso noutros países, novas soluções e até novas oportunidades de negócio e novos modelos de consumo e de produção de uma forma muito mais ligeira do que aquela em que nós temos. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto de uma consequência disto. Eu advogo muito o autoconsumo, a produção para autoconsumo, mas não é aquele que está agora a ser considerado, porque o quadro regulatório que existe atualmente obriga as famílias a pensarem no dimensionamento do sistema de produção fotovoltaico para os mínimos, porque aquilo que são as possibilidades de venda à rede, e eu percebo todo o enquadramento a isso associado, do ponto de vista económico não é nada vantajoso para as famílias e, portanto, eu mesmo que tenha um telhado para instalar X1, só vou instalar X2 porque eu não preciso estar a investir mais, porque depois não sei o que é de fazer esta... Ora bom, há muitos modelos alternativos que eu posso utilizar, pagando, na verdade, serviços de rede de distribuição, mas que eu posso utilizar, e não é aquilo que as pessoas, e isto deixa-me muitíssimo preocupada do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, em que a esmagadora maioria das pessoas e até das empresas que estão a pensar nesses termos, que é portanto, não instalar não para o mínimo, mas para um pouco mais do que isso, é pensar no investimento em baterias. E, portanto, é como se nós, de repente, tivéssemos em todas as casas mais um equipamento que estamos a pôr, pronto, com mais todos os materiais que isso envolve, etc, etc. Há outros modelos. E, de facto, eu posso ter sistemas, por exemplo, de net metering, em que eu estou a produzir durante o dia
a mais do que aquilo que é o consumo do meu prédio todo, mas posso ter um acordo e mandar aqui para os restaurantes da minha rua e para os supermercados e etc, etc. Portanto, e tudo isto, no fim há vários modelos depois para monetizar todas estas coisas. Portanto, e acha que isso ainda não aconteceu? Acha que isso ainda não aconteceu por causa da falta de digitalização? Não sei se é só isso, mas seguramente essa é uma parte importante, porque para ter um modelo destes a funcionar de facto como deve ser, está em causa uma otimização em tempo real ali daquele sistema, e isto só é possível com muita inteligência artificial, diga-se, que se põe depois no sistema de distribuição e tudo muito em tempo real. Portanto, isto só lá vai de facto com uma digitalização massiva do sistema. Portanto, eu posso escolher este. E isso levar-nos-ia para uma maior ambição para a produção, para autoconsumo, porque nós temos, de facto, milhares de hectares em telhados de habitações, e poupar-nos-ia aquilo que se passa atualmente, que é ver os operadores dos grandes projetos solar fotovoltaico, por exemplo, na Serra Algarvia, a oferecerem imenso dinheiro para comprar terrenos que depois vão limpar para instalar projetos de solar fotovoltaico. E isso deixa-me, de facto, muito preocupada, e é isso que eu queria chamar a atenção, quer dizer, quando olhamos para a sustentabilidade, convém olhar para tudo o que é sustentabilidade. O sistema energético daqui a 10 anos vai ter que responder à agenda que está a começar a ser construída da perda da biodiversidade. E aquele argumento de que aquilo que vamos fazer é só um bocadinho e, portanto, comparado com a área toda de Portugal não interessa nada, não façam esse raciocínio, porque é preciso somar os bocadinhos todos dos human settlements, que está provado em todos os continentes do planeta, que são a causa número 1 da perda de biodiversidade esmagadora que nós estamos a assistir. E, portanto, tudo o que possa ser preservar ecossistemas, deveríamos fazê-lo, sempre. Okay, obrigado pelo seu contributo. Vou tentar aqui selecionar algumas perguntas que nos estão a chegar da nossa audiência. Tenho o secretário de Estado com a mão no ar. Só desculpe. Muito bem. Senhor secretário de Estado, pode diga. Sim, queria comentar aqui algumas coisas que disse a professora Júlia Seixas. Em primeiro lugar, dizer que discordo frontalmente de qualquer ideia de net metering. E, aliás, acho que a ideia de net metering é contraditória com tudo o que depois a professora Júlia Seixas defendeu. Havendo net metering, não há comunidades, não há autoconsumo e não há projetos partilhados. Portanto, sou o maior adversário àquilo que a professora Júlia Seixas disse que gostava que existisse, que é a partilha local de energia. O net metering invalida. O net metering, aliás, é uma forma mesmo de combater ativamente a possibilidade de se construírem comunidades de energia e de investir em armazenamento, porque viola um conceito básico económico fundamental, que é quando eu vendo à rede, vendo a energia, e quando compro à rede, pago energia mais redes. E é este dado que torna possível e que cria valor económico para a própria ideia de comunidade. Sem isto, ninguém formava comunidades. É exatamente porque o valor económico, porque há um ganho potencial de troca entre quem vende e quem compra com a rede pelo meio, que se justifica a existência de relações locais, de comunidades, e, portanto, net metering nunca é um grande adversário ao investimento em armazenamento e comunidades de energia, e como o armazenamento e comunidades de energia são uma prioridade da política energética, e penso que um importante instrumento de democratização de energia contra o net metering. Em segundo lugar, quando se fala da ocupação do território dos projetos de larga escala, nós já somámos tudo. E é mesmo 10 vezes inferior ao olival intensivo. E quando se fala em grandes territórios do Algarve, primeiro a professora Júlia Seixas no início penso que confundiu dois conceitos. Ocupação de território e consumo do território não são sinónimos. Sobretudo quando muitos dos painéis instalados, por exemplo, em zona com seca, são, aliás, porventura, os melhores regeneradores de solo que nós podemos ter no nosso país. Nós cortarmos uma floresta de eucaliptos intensivos, como é, por exemplo, um projeto que neste momento existe em Santiago do Cacém e substituí-lo por painéis, vai fazer bem aos solos. É um pousio forçado durante 20 ou 30 anos e numa zona com fortes pressões hídricas pode ser, de facto, e ao contrário do que foi aqui sugerido,
pela professora Júlia Seixas, uma boa notícia para o ambiente e para a biodiversidade. Aliás, há coisa, no debate da APREN, o presidente do ICNF, o engenheiro Nuno Banza, disse que o ICNF, no início, tinha uma visão, achava que os projetos solares, mas também os eólicos, eram fortes adversários da biodiversidade, mas veio a constatar, com a experiência concreta de um conjunto de projetos, que não seria bem assim. E se há coisa que temos em muitos projetos solares, um pouco por todo o território, é, aliás, biodiversidade. Tivemos até o aparecimento de um lince num projeto, agora já não sei se em Alcoatim, se em Ourique. Mas pronto, essa ideia de que os projetos solares, mesmo os de larga escala, são necessariamente forçosamente adversários da biodiversidade, parece-me também não ter grande acolhimento empírico. E, portanto, o que é que importa aqui, só para terminar, peço desculpa ao moderador, mas vou mesmo terminar. Ou seja, o que me parece importar aqui é não fazer juízos, princípios gerais. Os painéis fotovoltaicos são maus para o ambiente? Depende. Os projetos fotovoltaicos são maus para a biodiversidade? Depende. Os projetos pequeninos é que são bons e os grandes são maus? Depende. Precisamos dos pequeninos e dos grandes. E como é que a gente faz a escolha? Caso a caso, com os instrumentos de gestão territorial e de avaliação ambiental que temos em cima da mesa. Agora, fazer juízos ex ante contra uma coisa absolutistas é que me parece uma forma errada. Sim, tudo tem impacto, mas a ideia de que a expansão 0,3 do território nacional, já com tudo somado, que é uma grande ocupação do território e constitui uma ameaça à biodiversidade, não me parece verdade. E ainda por cima, porque em muitas ocupações, mesmo em projetos de larga escala, a compatibilização dos usos é totalmente possível. É possível em projetos de larga escala ter pastoreio, ter agricultura, não é possível ter toda a agricultura, mas é possível ter muita agricultura e, na realidade, até pode ser uma boa forma de otimizar solos e reduzir o impacto ambiental das nossas necessidades alimentares e energéticas. Acho que percebemos, João. Obrigado pela sua posição, professora Júlia Seixas, por uma réplica, mas peço-me que seja o mais breve possível. Muito rápido, sim. Não, eu concordo com o que o Sr. Secretário de Estado está a dizer, que isto não pode ser generalista, temos que ir mesmo ao território e temos que ver. Mas uma das coisas, por exemplo, que os operadores dos grandes projetos querem e gostariam de ter, era, por exemplo, que os territórios, porque as energias renováveis existem nos territórios e quer queiramos, quer não, os territórios vão ser impactados por elas, conseguissem ter, por exemplo, de acordo com determinados critérios, quais são as áreas mais aceitáveis ou menos aceitáveis. Porque aquilo que está a acontecer em algumas regiões, e eu tenho falado com algumas destas pessoas, é que o facto de estar a colocar este tipo de projetos, e eu não vou andar a somar hectares sobre o assunto. Isso seria outra conversa e podemos ter essa conversa. Eu vou-lhe explicar o que é a capacidade de carga de um território, porque isso levar-nos para outra conversa que sai um bocadinho fora daqui. E que, de certa altura, quer dizer, é preciso perceber qual é o tipo de paisagem que nós queremos em determinadas regiões. De facto, nós não temos desertos, nós temos, de facto, regiões com solos esqueléticos. Na margem esquerda do Guadiana há muitos solos desses, mas há também várias alternativas para percebermos o que é que nós queremos fazer àquele território. E solos em pousio 20 anos é uma coisa, solos em pousio de 5 anos é outro. E há estratégias para recuperar ecossistemas, porque nós precisamos destes ecossistemas e podem ser feitos, não precisamos estar tapados com painéis solares durante 20 ou 25 anos. A mim parece-me que essa estratégia para recuperar territórios não é mais nem sequer economicamente viável. Mas só para lhe dizer que, de facto, este é um ponto que deve ser visto com atenção. Notem que a mim parece-me, quer dizer, não há almoços grátis, não é? Não há almoços grátis em lado nenhum. E, portanto, eu não estou a dizer, e nunca me não viram dizer isso, de que não precisamos de solar de larga escala. Nós precisamos de um solar de larga escala, mas não deveremos maximizar este vetor. Porque a maximização deste vetor vai-nos trazer impactos negativos que agora nós não estamos a monetizar. A forma como se calcula o preço do quilowatt-hora
associado aos grandes projetos não entra em linha de conta com outro tipo de custos ambientais que, aliás, estão na base daquilo que se designa que como falhanço, o maior falhanço da economia de mercado do século XX foi não ter considerado as externalidades negativas associadas ao CO2 e por isso estamos onde estamos. E, portanto, aprendamos, se faz favor, com os últimos 100 anos para percebermos como é que podemos integrar de forma correta as mais-valias ambientais nesta economia de análise de projetos. E isso nós não estamos a fazê-lo, continuamos a fazer essa análise de projetos tal e qual como fazíamos no Business as Usual. Muito bem, professora. Passar a palavra agora ao professor Pedro Verdelho, que também manifestou aqui vontade de intervir. Temos aqui várias perguntas da plateia. Antes de lhe colocar uma primeira pergunta, e porque o tempo está curto, professor Pedro Verdelho, pedia-lhe então a sua resposta mais breve possível que consiga. Sim. No fundo, nós estamos aqui a falar de implementar o pacote de energia limpa, que foi aprovado em 2019. E importa referir que, quer a nível de legislação, quer a nível de regulação, estamos a fazer coisas. E qual é o grande desafio? O grande desafio que temos pela frente é, e este pacote inclui não só o autoconsumo, inclui o autoconsumo, a partilha de energia entre condóminos num prédio, a partilha de energia entre condóminos num prédio e o prédio da frente, ou entre uma moradia e parte para o autoconsumo e outra parte para ser partilhada com os vizinhos, e também integra conceitos como a comunidades de energias renováveis, que vão para além desta situação. Qual é o grande desafio que temos pela frente? Estamos a falar de projetos pequenos, todos com CBA positivo, benefícios superiores aos custos, mas o valor económico dos benefícios é reduzido. E há grandes desalinhamentos, desde logo uma iliteracia enorme de todas as pessoas. E, portanto, não é... A dificuldade de implementar este regime tem menos a ver com o aspecto económico, tem mais a ver com outras questões. Como, por exemplo, convencer todos os condóminos de um prédio. E o que é que estamos a fazer? E é isto que é importante. Portanto, para esclarecer, o que hoje se viabiliza é autoconsumo, partilha de energia e comunidades de energia renovável. É muito mais vasto que o autoconsumo. Para se fazer isto, o que é que se tem que garantir? Tem que se viabilizar o que a gente chama a economia da energia de proximidade. Mas isso só é conseguido com relacionamento comercial muito simples e com custos de transação muito reduzidos. E é isso que tem sido feito. Agora, deixe-me só direcionar aqui e aproveitar a sua intervenção para lhe colocar uma questão que veio aqui da nossa audiência, que tem a ver com o aumento da penetração de carros elétricos. Do ponto de vista do consumidor, acha que podemos esperar que no futuro os preços da eletricidade no mercado residencial passem a ser diferenciados por tipo de consumo e não só por escalões de potência contratada? Ou seja, a introdução maciça de carros elétricos no nosso sistema e na nossa mobilidade pode vir a alterar o desenho tarifário do futuro? Isso vai alterar seguramente. Agora, esse tipo de tarifas que existiam, no fundo eram tarifas simples que na sua calculatória de afetação de custos pressupunham determinadas utilizações, resultavam exatamente por nós não termos uma rede inteligente, por nós não termos equipamento instalado que permita recolher uma quantidade enorme de informação. Hoje, como isso está a acontecer, o pricing, o preço das redes e da energia tende a ser definida em base horária, exatamente para sinalizar a necessidade de investimento em recursos energéticos distribuídos de flexibilidade, como são as baterias. E, portanto, esse género de mecanismos... Eu dou-lhe um exemplo. Imagine, por exemplo, um consumidor, antigamente só tínhamos tarifas simples. E uma padaria, bem sabemos, consome à noite. E, portanto, o desenho da tarifa, se só tivéssemos tarifa simples, estaríamos claramente a criar uma subsidiação dos consumidores que têm consumos à noite para aqueles que mantêm consumos de dia.
porque nesta altura, e mesmo hoje, os preços de energia são mais elevados quando nós estamos a consumir mais. No futuro, e estes são os grandes desafios que temos pela frente, os preços de energia vão ser mais elevados quando nós estamos a consumir mais e não há renováveis. E as renováveis são estocásticas. Portanto, isto introduz aqui grandes desafios ao nível do desenho tarifário e da própria forma como os consumidores olham para a energia, muito grandes, não é? E, portanto, tudo o que seja net meterings é voltar, de facto, um pouco ao modelo antigo de socializar custos. Num contexto em que a volatilidade e a diversidade será maior, e é necessário exatamente garantir, por um lado, esse sinal de preços, mas, por outro lado, e o mercado pode disponibilizar isso, garantir mecanismos que permitam firmeza para os consumidores. E é da utilização deste pacote equilibrado de instrumentos que nós conseguimos satisfazer todas estas necessidades. Muito obrigado. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu não gostaria de deixar de poder colocar aqui uma segunda questão que vem da nossa audiência, e esta creio que será mais indicada pela professora João Peças Lopes, que tem a ver com o descomissionamento das centrais convencionais, a carvão e mais tarde o gás natural, e sobre se considera que os sistemas de baterias e de bombagem serão suficientes para fazer face às variações de carga de ponta de manhã e da noite e a possíveis perturbações com disparos de linhas e grupos geradores. Bom, já agora só gostava de fazer um pequeno reparo àquilo que os meus colegas de painel disseram relativamente ao desenvolvimento das redes inteligentes, e que é realmente um aspecto fundamental para garantir que, ao nível das redes de baixa tensão, das redes de distribuição, que vai haver capacidade para todas aquelas transações comerciais de que falámos e que resultam de haver uma quantidade significativa de agentes que são simultaneamente produtores e consumidores e que, portanto, podem trocar energia. E só para dizer que essas soluções estão aí, essas soluções estão a ser desenvolvidas, essas soluções rapidamente estarão no terreno, porque quer a indústria, quer, se calhar mais a montante, a comunidade científica e tecnológica, em conjunto com a indústria, têm vindo a desenvolver essas soluções, e elas vão estar no terreno muito rapidamente, assim a regulação, Pedro, assim a regulação o permita e que consiga, de uma forma inteligente, promover rapidamente o aparecimento dessas soluções no terreno. Bom, agora voltando então à pergunta que me colocou, Miguel. E num instante, num minuto, se puder, sim. Estamos aqui em cima da hora. Sim, vamos lá ver. Portanto, o facto de estarmos a descomissionar centrais termoelétricas com máquinas síncronas não é preocupante, porque o sistema eletroprodutor vai continuar a manter uma quantidade significativa de máquinas síncronas em operação, a saber, os geradores hidroelétricos, as cogerações, as biomassas. Portanto, todos esses equipamentos vão continuar no sistema e vão garantir robustez suficiente em termos de volume de inércia que o sistema deve apresentar, e, portanto, não é pelo facto de haver variações de carga no início da manhã que o sistema não vai ter capacidade de responder, ou que eventuais desequilíbrios que se resultam nos primeiros instantes, quando ocorrem essas pequenas perturbações naturais na operação do sistema no dia-a-dia, que o sistema não tem capacidade para reagir. Naturalmente que vai continuar a ser suficientemente robusto. O que podemos pensar é, realmente podem existir no futuro cenários onde, portanto, progressivamente, as próprias centrais hidroelétricas possam estar fora de serviço, porque ocorrem cenários onde há uma grande produção de energia eólica e até de produção solar fotovoltaica e que concorrem com um período de maior seca, e, portanto, pode haver realmente um número muito reduzido de centrais hidroelétricas em serviço. E então, sim, aí os níveis de inércia do sistema serão menores.
Mas o que acontece é que nós estamos a assistir, em termos da evolução dos sistemas de conversão de energia eletrónicos que estão associados, por exemplo, às baterias, que estão associados aos próprios conversores eletrónicos que estão associados à produção eólica e solar fotovoltaica, estamos a assistir a uma mudança significativa também de paradigma relativamente ao tipo de soluções que estão disponíveis. E com isto quero dizer, nós estamos a desenvolver soluções em que os conversores eletrónicos emulam máquinas síncronas. Portanto, são capazes de ter um comportamento próprio e muito semelhante àquilo que é uma máquina síncrona. E com isto eu quero dizer que são capazes de emular inércias sintéticas, são capazes de ter comportamentos de capacidade de regulação de tensão, de frequência, e portanto aquilo que nós vamos assistir nos próximos anos são desafios extremamente interessantes que têm a ver com, por exemplo, localizar e dimensionar o volume desse tipo de soluções que envolvem soluções de eletrónica de potência muito avançadas e que têm custos significativos. E isso sim, esse é um trabalho extremamente interessante e é um trabalho desafiante para o sistema científico, para começar a tratar esse tema e depois colocá-lo à indústria para que isso venha a ocorrer. Mas eu diria que esses problemas todos têm solução. A indústria é capaz de encontrar soluções para garantir a robustez de exploração do sistema, mesmo nesses cenários. Obrigado, professor. Eu ficava aqui com todo o gosto, mais 1 ou 2 horas a aprender convosco. Gostaria de agradecer ao painel pela vossa disponibilidade para participar, para debater. Infelizmente não consegui colocar a maior parte das questões que nos vieram da audiência e muitas delas bastante interessantes, mas os debates são assim mesmo, e creio que atravessámos aqui vários dos pontos que era suposto discutirmos nesta iniciativa do FEL, e passava a palavra ao Pedro Ferreira para o que se segue, para o encerramento. Obrigado, Miguel. Eu também quero agradecer uma vez mais a presença dos oradores e do Secretário de Estado e agradecer ao Miguel esta moderação que foi excelente. Obrigado às pessoas que estiveram a assistir e que enviaram as suas perguntas. Para finalizar, eu gostava de passar a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Energia, o Engenheiro Jorge Cruz Moraes, que fará o encerramento da sessão, lembrando que os eventos dos FEL voltam para o ano e que contamos com todos para assistir. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Dado o adiantado da hora, vou ser brevíssimo, mas queria, de qualquer forma, e antes de mais nada, fazer um conjunto de agradecimentos em nome da Associação Portuguesa de Energia. Em primeiro lugar, ao Sr. Secretário de Estado, que mais uma vez se disponibilizou para estar nas organizações, quer dos FEL, quer da própria APE. Agradecer também aos professores convidados, à professora Júlia Seixas, ao professor Peças Lopes e ao professor Verdelho, Pedro Verdelho, peço desculpa, é o meu amigo Pedro Verdelho, a sua presença aqui e os contributos que nos trouxeram, e agradecer e felicitar os FEL por mais esta iniciativa, pela qualidade do trabalho que foi realizado, pela qualidade das apresentações que foram feitas, e eu acho que a APE está naturalmente orgulhosa do trabalho que foi feito pelos FEL. Finalmente, quero agradecer a todos os que passaram como assistentes por esta tarde. Tivemos mais de 200 pessoas a assistir, o que é notável para um acontecimento deste tipo. Finalmente, só 3 ou 4 palavras sobre a segurança, sobre a equidade e sobre a sustentabilidade. É que em torno destas 3 palavras e no conceito que o Conselho Mundial de Energia estabeleceu, cabem de facto os principais temas de todas as discussões atuais sobre o tema da energia. E eu gostava de só deixar algumas notas sobre algumas coisas que podem não ter sido ditas na totalidade. A nossa rede é uma rede, as nossas redes, todas elas, de eletricidade e de gás, são redes extremamente seguras, são redes que foram totalmente automatizadas. E o automatismo significa que as estações da rede de transporte e também de distribuição são remotamente controladas. São despachadas por centros automáticos que permitem ter uma enorme segurança na gestão da rede. Também a produção, como sabem, é automatizada, ou seja, todas as centrais hídricas são remotamente controladas
e isso também dá confiança na gestão do próprio sistema. Finalmente, não foi aqui referido, mas acho que é importante também referir o papel das interligações. As interligações de grande capacidade são hoje em dia 6 linhas de 400 kV, o que dá uma enorme capacidade, ou seja, a rede nacional está profundamente interligada com a rede de Espanha e com a rede europeia. E isso dá, do ponto de vista de gestão do sistema, uma enorme segurança técnica. Por outro lado, também nós estamos completamente integrados naquilo que se chama o MIBEL, não é? O nosso mercado de energia é um mercado comum com Espanha e, portanto, são não 50 teras, que é o consumo de Portugal, mas sim 300 teras, que é o consumo da Península Ibérica, que são geridos em conjunto. Eu acho que isso é um elemento também enorme de segurança, pelo conhecimento e pela disponibilidade que isso traz e pela gestão também dos preços de energia. Penso que isso é também um ponto extremamente importante na segurança, onde eu acho que Portugal, de facto, se destaca. Do ponto de vista da equidade, eu queria só referir uma história antiga, que é a rede de acesso generalizada que nós temos hoje em dia. De facto, qualquer português em qualquer parte do país tem acesso à energia a 50 metros ou 100 metros, talvez não aconteça no Monte Alentejano, mas mesmo aí é difícil que não esteja a energia relativamente próxima. Isto é uma história antiga. Os municípios era quem geria as redes de distribuição até à formação da EDP, em 1976, e quando a EDP foi criada, ao longo dos anos 80, um dos grandes objetivos da EDP era, na verdade, integrar os municípios e eletrificar todas as aldeias com mais de 50 habitantes. Como houve, entretanto, grandes movimentos de pessoas para a zona costeira, muitas das aldeias ficaram abandonadas, mas eletrificadas. E, portanto, Portugal está profundamente eletrificado e isso permite, de facto, o acesso de toda a gente à energia. O outro aspecto, o professor Pedro Verdelho falou muito sobre o preço, concordo absolutamente com as suas notas. Isto é uma commodity praticamente, é feita com os mesmos cobres, com as mesmas máquinas, com as mesmas centrais, aqui e nos outros lados. Não havia razão para o preço ser diferente. Não usar a paridade de poder de compra para comparar preços de energia é desvirtuar as verdadeiras comparações. É fazer parecer, em algumas vezes, que os atores das empresas nacionais não fazem o seu melhor para terem os preços mais acessíveis possível. E eu isso acho que é uma imagem errada que nós passamos quando dizemos que os preços em Portugal são caros. Se há alguma coisa que é cara em Portugal, são os impostos sobre a energia. Relativamente à questão da sustentabilidade, eu gostava de deixar só uma nota. As renováveis nasceram há anos, de facto num esforço de voluntarismo muito grande. Eu lembro-me que os primeiros moinhos de vento, produtores de eletricidade, tinham 100 e tal kWh, 300 kWh já eram muito grandes, e hoje em dia estamos com máquinas de 2 MW e mais de 2 MW, e isso de facto foi o que permitiu, foi este crescimento, permitiu chegar onde nós chegamos hoje em dia. Finalmente, porque eu acho que é importante ter bem a noção da importância da substituição do carvão. O carvão era, já alguém o disse, representa cerca de, as emissões das centrais a carvão representam cerca de 20 e tal % do consumo, da produção de CO2 nacional, mas se nos referirmos apenas ao setor elétrico, em alguns anos em que o gás estava mais caro, as centrais funcionavam, produziam 10 tera, e 10 tera representa 10 milhões de quilotoneladas de carvão, de CO2, e quando se reduz isso a 1/3, reduz cerca de 7 milhões de quilotoneladas, e isso representa metade das emissões do setor elétrico. E, portanto, o cortar as duas centrais de Pego, de Sines e do Pego, permitiu reduzir a metade das emissões do setor elétrico. É uma enorme contribuição, com um esforço que faz todo o sentido, até porque nós temos 4.000 megawatts instalados em centrais de ciclo combinado, que, devido às crises, etc., o crescimento do consumo não foi demasiado grande, devido às duas crises de 98 e depois esta mais recente do Covid, e por isso dá perfeitamente neste momento para podermos ver o futuro como um futuro mais sustentável, porque vamos ter de facto emissões bastante reduzidas nesta área. De resto, queria agradecer a todos, acho que foi um debate interessantíssimo, como dizia o Miguel Prado,
podíamos ficar aqui mais 1 hora ou 2 horas e certeza que teríamos conversa para essas 2 horas e conversa interessante. Mas, pela minha parte, pela parte da APE, queria mais uma vez felicitar o Pedro e felicitar o SFEL por esta organização, por este evento, e desejar a todos um resto de bom dia, um resto de boa noite. E passava ao Pedro se quiser dizer mais alguma coisa. Pedro. Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu só quero mesmo agradecer o seu encerramento. Acho que as palavras são essas mesmo. Agradecer a todos a presença e convidá-los para a próxima iniciativa que esperemos em 2022 de forma presencial, que acho que faz falta estarmos juntos e vermos as caras uns dos outros e falarmos de frente a frente. Acho que muda o paradigma que nos estamos a habituar e a mal habituar. Portanto, quero aqui deixar-vos essa nota que para o ano vamos esforçar-nos para ter um evento presencial dos Future Energy Leaders Portugal e dar os parabéns a todos os que participaram. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada.